Nos colocar em oração. Senhor, nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos no Senhor. A quem temos nós no céu, senão a Ti, e na terra não temos outro bem além de Ti. Ó Deus, o nosso coração está nas Tuas mãos. Inclina-o para onde o Senhor quer. Nessa manhã nós viemos declarar a nossa confiança no Senhor, soberano Deus. Nessa manhã nós viemos declarar que reconhecemos a Tua autoridade sobre as nossas vidas, o Teu senhorio. Nessa manhã nós viemos dizer ao Senhor, ó Pai, que vale a pena viver para o Senhor, que vale a pena Te servir, que vale a pena cada oração que nós fazemos. Porque o Senhor ouve o Teu povo, e porque o Senhor derrama sobre o Teu povo bênçãos, porque o Senhor derrama sobre o seu povo livramento, porque o Senhor dá paz em meio às tribulações. Obrigado, Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por mais um dia, obrigado a Deus pela vida, obrigado pela nossa família, obrigado a Deus pelo sustento diário que o Senhor nos dá, obrigado pelas possibilidades da vida, obrigado pela capacitação, obrigado a Deus porque a cada dia o Senhor nos dá um fôlego de vida novo, o Senhor renova a nossa fé e o Senhor nos dá a oportunidade de caminhar em Tua presença. Ó Deus, é algo maravilhoso, é a certeza de que não caminhamos sozinhos, o Senhor está conosco. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque o Senhor se faz presente ali também. Ó Deus, nós viemos prestar-lhe culto, Senhor, porque reconhecemos essas verdades, e reconhecemos que só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Reconhecemos que só o Senhor é digno de receber todo elogio que parte dos nossos lábios. Portanto, recebe mesmo, Pai. Recebe a nossa gratidão. Recebe, Senhor, e com alegria nós viemos prestar-lhe culto, porque o Senhor é merecedor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, abram as Bíblias no Salmo 133. Salmo conhecido. Mas antes de nós continuarmos cantando, louvando ao Senhor, eu gostaria apenas de lembrar de uma verdade maravilhosa. Salmo 133. Diz a palavra: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse Deus que você veio servir hoje não é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. O salmista, ele nos lembra da importância de vivermos em comunhão. Eu não vim buscar a minha bênção, nós viemos buscar a nossa bênção. Nós não viemos buscar força para a minha semana, nós viemos buscar força para a nossa semana. Jesus, na oração, quando alguém pergunta assim, como nós devemos orar, ele vai dizer que o Pai é nosso, o pão é nosso, e os pecados que devem ser perdoados são os nossos.
Então deixa eu dizer uma coisa para você, se alegre pelo fato de que tem outras pessoas aqui buscando o mesmo Deus junto com você. Lembre-se que a sua vida, você não vive a sua semana fortalecido apenas pela sua própria busca. Você vive a sua semana fortalecido pela busca do povo de Deus. Portanto, nunca perca isso de referência. Nós somos o povo de Deus, que é batizado num só batismo, que tem uma mesma fé, que tem o mesmo Senhor. E nós somos esse povo que veio buscar o seu Deus. E o seu Deus há de derramar bênção sem medida sobre a vida do seu povo. É ali, como nós lemos o último versículo, ali o Senhor ordena a sua bênção, a sua vida, a sua bênção para todos sempre. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. E eu quero convidar você nesse momento, com muita alegria, por saber que quem está perto de você é um irmão em Cristo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, dar um abraço bem gostoso, em pelo menos 5 pessoas. Pelo menos 5 pessoas, dê um abraço. Agradeça a Deus, porque há pessoas que sustentam a sua vida em oração. Há irmãos abençoados com você aqui. E nós vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor está no meio de nós, amém? Por isso a glória do Senhor está nesse lugar, amém? A glória do Senhor está sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Então nós vamos declarar, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. De novo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Que a glória, o poder, a unção do Senhor repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje. Tu és bem-vindo, Senhor. O amor descer neste lugar. De novo, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando. Vem, Senhor Jesus. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Que o Senhor te toque nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Como é gostoso se alegrar na presença do Senhor, amém? Ele tem sido o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa torre forte, socorro bem presente na tribulação, amém? Então
Então nós vamos declarar isso. É uma canção nova. Nós cantamos de prelúdio. Mas que você possa abrir o seu coração nessa manhã. Para o Senhor derramar sobre você todas as bênçãos em nome de Jesus. Vem, Senhor Jesus. Tu és a nossa força, Senhor. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção. Liberdade para recomeçar, és esperança para continuar, és meu abrigo quando a chuva vem, eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção. Acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio. Mesmo em meio à tribulação, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Escudo e proteção. Declare. Acima da razão. Mesmo que sua mente não entenda, não compreenda a obra que o Senhor está fazendo, confie no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele fará. Ele endireitará os seus caminhos. Oh, Senhor, além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. Eu confio em ti. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Aleluia. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio. Declare, igreja. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, entregando nosso coração a ti, Pai. Entregando, Senhor, todas as nossas dúvidas, todos os nossos medos, Senhor, diante do teu altar, Pai. E declaramos, confiamos no teu amor, Senhor. Confiamos, Senhor, no teu cuidado e na tua proteção, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor.
E eu convido você a adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Uma das certezas que nós temos é que tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós recebemos, todo o nosso sustento, vem das mãos do Senhor. Amém? Você crê nisso? Tudo aquilo que você tem é dádiva do Senhor. Se o Senhor não abençoar, você não terá. Se o Senhor fechar as portas, você não vai entrar. E é por isso que nós o adoramos também em reconhecimento de que tudo aquilo que nós temos vem das suas mãos. Em obediência e adoração, nós devolvemos parte dos nossos dízimos e ofertas. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus, a nossa salvação. Declare para o Senhor: não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Por isso se alegre no Senhor. Eu me alegro em ti, mesmo em meio às lutas, e do Senhor direi: Tu és meu Deus. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Feche os seus olhos e contemple a presença dEle nesse lugar. Libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Torre forte, todo tempo meu socorro vem. Forte, torre forte. Por isso se alegre no Senhor. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Levante a sua voz. Tu és meu Deus. Recebe, Senhor. Recebe a tua noiva na tua presença, Pai. Nós precisamos da tua presença aqui nesse lugar, em nossas vidas,
Pai. Liberta, Senhor, aquele que está encarcerado, Pai. Ressuscita sonhos, Senhor, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, o que está abatido em nome de Jesus. Protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro. Declare para o Senhor todo o tempo. Sim, Senhor Jesus. Todo tempo meu socorro vem de ti. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar as crianças para que venham aqui à frente. Você pode se sentar? As crianças grandes hoje aqui, né? Quero chamar o João Carlos. Vem aqui, João Carlos, para orar pela vida das nossas crianças. Então, eles vão cantar uma música antes da gente orar? Então, vai ser junto com a igreja, né, Gu? Então, tá bom. Bom dia, igreja. Hoje nós estamos com as nossas crianças lindas aqui. Temos alguns convidados, algumas crianças grandes do King's Kids. Eles vão nos ajudar hoje. Eu quero convidar a igreja, como todo domingo, a louvar junto com as crianças com um cântico infantil. E hoje nós escolhemos o Homenzinho Torto. Tem algum adulto aqui que não conhece? Vamos lá? Vou convidar a igreja para ficar de pé, né? Não dá para cantar o Homenzinho Torto, dançar o Homenzinho Torto sentado. Todas as crianças dançando. Vamos ensinar os adultos. Torto, estava numa casa torta, caminhava um caminho torto, a vida era torta, onde o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, que andava com uma casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Muito bem, glória a Deus. Vamos orar? Deixa eu dar um testemunho que me envergonha aqui. A hora que as crianças subiram, eu olhei para trás e falei para o Roberto, eu prefiro cuidar de 200 adolescentes. Talvez porque eu tenha feito a Dona Zica e a Ellen, no final da década de 60, na década de 70, sofrerem muito comigo, né? Mas enfim, todos são uma bênção. São herança do Senhor, não é isso, Ronaldo Goto?
Você também foi santinho, porque eu lembro de você quando você era do tamanho deles. Mas são a igreja de hoje, né? O pessoal vem orar, às vezes fala, a igreja do futuro, não, a igreja de hoje. Nós, de King's Kids, não é, Ronaldo? Acreditamos nas crianças. Nós sabemos que Deus fala através delas, não é isso? E sendo assim, elas são a igreja de hoje. E eu não vou me alongar, pastor Jean, para não tomar o seu tempo. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Pai, o Senhor é nosso Pai, o Senhor é o Pai dessas crianças e o Senhor cuida delas. E por isso nós estamos felizes com a presença delas aqui no teu templo, aqui na tua casa de oração. Estamos felizes porque elas nos fazem compreender aquilo que o Senhor falou, Jesus, quando o Senhor disse, vinde a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E nós cremos que o Senhor falou isso por causa da pureza delas, porque o Senhor também quer que sejamos puros diante de Ti. Então, que a gente, nós adultos, possamos aprender com essas crianças a sermos puros diante de Ti, a Te louvarmos e a Te adorarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Agora eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja cuidando delas lá embaixo, com os professores, que o Senhor esteja falando especialmente ao coração e à vida delas. Mais do que isso, te peço que desde já o Senhor esteja dando os seus dons a elas, que elas cresçam em sabedoria e em graça diante de Ti, e que sejam varões e mulheres valorosas no futuro, para o alargamento da fronteira do Teu reino e para a Tua honra, a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem se direcionar ao seu local de culto, você pode se assentar. Quero chamar aqui à frente o Vitor e a Ana Paula. Eles estarão, nesse momento, trazendo testemunho à igreja. Irmãos, bom dia, graça e a paz do Senhor, amém? Meus queridos, acredito que alguns já nos viram aqui à frente. Nós já estivemos aqui antes da nossa viagem para pedir as orações, doações e até mesmo ofertas para que nós pudéssemos realizar uma viagem missionária que Deus tocou nos nossos corações de fazermos. Hoje nós preparamos uma apresentação rapidinho, apenas para vocês terem uma ideia do nosso trabalho em Moçambique. Nós estivemos ali por 15 dias, visitamos algumas aldeias, algumas vilas, e nós gostaríamos de mostrar para os irmãos o nosso trabalho, o que nós fizemos lá, o que mais nos chamou a atenção, para que vocês tenham conhecimento disso. Pode passar, Claudinha. Bom, tudo começou com certeza com Deus falando nos nossos corações. Depois também nós tivemos um dia de treinamento em Londrina, e esse dia foi muito importante para nós, onde nós conhecemos a equipe. Nesse dia também nós fomos apresentados, o projeto desta viagem foi apresentado a nós. Nós fizemos orações e ouvimos também as dicas daqueles que já haviam feito viagens missionárias. Uma coisa importante para dizer aqui, nós saímos daqui com uma ideia de projeto, o que nós iríamos fazer lá. Porém, a realidade muda as coisas. Então, a gente saiu daqui com um projeto de edificar uma casa lá. Isso é um trabalho dos homens, especificamente dos homens. Mas o campo ditou outra direção para nós. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Pode passar, Cláudio. Bom, a viagem aconteceu nesse mês de julho, de 11 a 27.
Nós estivemos por 15 dias em Moçambique, e lá nós tivemos a oportunidade de passar por 3 aldeias. A primeira delas, Macumba, a segunda, Jambi, e a terceira, Espungabeira. Pode passar. Em Macumba, nós colocamos aqui o que nos chamou mais a atenção lá. Então, nós temos 2 vídeos, Claudinha, se você puder soltar, por favor, que vai falar do louvor e do louvor das crianças. Irmã, apague essa luz aqui, por favor. Deixa eu ver. Graça e paz, irmãos. Pensei que o Vitor não ia dar o microfone para mim. O pastor que mandou, porque eu falo muito, ele falou. Irmãos, que Deus derrame graça sobre as nossas vidas, porque não é fácil a gente falar da África, da nossa experiência missionária, em 10 minutos aqui na frente, né? Domingo passado, à noite, a gente falou. Quantos de vocês estavam à noite, domingo passado? Tá, a minoria, então. Eu falei que eu queria tirar os nossos olhos e colocar na tela para vocês verem o que é a África. Né? Então, é muita coisa para falar, mas a gente não tem o tempo suficiente, porque nem se a gente ficasse aqui, acho que 1 ano falando da África era pouco. E isso que a gente passou agora foi o louvor das igrejas. No lugar que a gente foi em Macumba, tem uma igreja já. Infelizmente está muito claro aqui hoje, não dá para ver direito. Mas eles louvam a Deus dançando, cantando, com o corpo, com a alma, de um jeito que contagia a gente, de um jeito que a gente não está acostumado a ver. E falar de missões, né, Vitor, não é fácil, porque vocês acham que fazer missões é bom, é gostoso? Quantos aqui acham que fazer missão é gostoso? A minoria, né? Porque fazer missões é muito difícil. Porque é um desafio que Deus coloca para a gente. E louvar a Deus é gostoso, vir na igreja é gostoso, estar nas nossas vidas no dia a dia é gostoso, mas fazer missão é um desafio. Porque nós aprendemos que missões, que a vida do missionário, ela não é romântica. Não tem nada de romantismo, né, Bruna? É um desafio, é o ide do Senhor. É falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que Deus fala para a gente que, a partir do momento que a gente coloca nosso corpo, a nossa vida como sacerdócio do Senhor, Ele vai abençoar. E se Ele usou a minha vida, pode usar a vida de qualquer um de vocês. Vocês podem ter certeza disso, porque eu sou a pior das criaturas. Então, vamos para frente para a gente contar como é que foi essa viagem. Claudinha, volta um minutinho, por favor. Eu queria falar sobre o trabalho que nós desenvolvemos lá. Nós saímos daqui com o projeto de edificarmos uma casa lá,
para alguns missionários que estão prestes a chegar. Porém, houve problemas na aquisição dos materiais, então esse projeto ele foi por água abaixo. Só que nós nos deparamos com outro problema lá. As mulheres e as crianças caminham muito para buscar água. Então, a liderança resolveu que nós poderíamos cavar um poço mais próximo da vila. Então, nós iniciamos esse projeto lá. Nós ficamos uma semana em Macumba, nós saímos de lá, esse poço estava com 6 metros e ainda não havia dado água. Eu falei com o Jinx, que é o líder que mora em Moçambique. A semana passada, ele disse que já estavam retirando terra molhada já, como barro. E acredito que mais algumas semanas, mais 2 semanas, já haveria água. Essa é uma causa que nós temos que orar. Eu trouxe esse propósito e gostaria de passar isso para a igreja também, porque a água é muito valiosa para eles lá. É ouro para eles. Pode passar, Claudinha. Depois de Macumba, nós tivemos a oportunidade de seguir para Jambi, uma outra vila. Jambi havia um projeto de visita missionária já havia 5 anos, porém não havia sido concretizado ainda. A nossa viagem a Jambi foi com um pouco de medo, porque nós não sabíamos o que iríamos encontrar lá. Os missionários ainda não haviam chego lá, nós somos a primeira equipe a chegar em Jambi, e nós ouvimos isso das pessoas lá. Agora nós acreditamos que Deus existe, porque há 5 anos esperamos por vocês. Nós fomos recepcionados com muita alegria, dança, louvor, e nós tivemos um período muito agradável ali em Jambi, de conversões, renúncia. Né? Pode passar, Claudinha, por favor. Em Jambi, Mateus, que era o proprietário onde nós nos hospedamos, ali onde nós acampamos, ele se converteu e perante toda a sua comunidade, inclusive ao curandeiro, ele queimou todos os seus artifícios ali, todas as suas ferramentas para feitiços e bruxarias. E você pode passar, Claudinha, por favor? O curandeiro estava presente nesse momento. Então, a gente ressalta aqui a coragem do Mateus, a coragem que ele teve diante do curandeiro, diante dali o seu líder, até então religioso, de abrir mão de tudo aquilo e direcionar a sua vida para Jesus, para Deus. E agora começa uma nova fase, onde os pastores locais vão acompanhando essa vida do Mateus, para que ele possa chegar aí ao batismo. Depois de Jambi, nós tivemos a oportunidade de ir para Espungabeira. Espungabeira já é uma cidade um pouco mais desenvolvida. Ali moram os missionários que ficam em Moçambique, eles moram em Espungabeira. Então ali já foi um pré-retorno à casa. Então nós pudemos já dormir em colchões, tomar um banho de chuveiro, né? Um banho bom. Tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho na igreja local. Nós passamos ali um dia com as crianças, com brincadeiras. Visitamos uma família. A Didi, a nossa líder, que saiu daqui do Brasil, ela faz um trabalho muito bonito com ventriloquia. Então, onde ela passa, ela encanta as crianças com esse trabalho. E não só as crianças, os adultos também, porque tudo é novidade para eles. E também tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da cidade de Espungabeira, o mercado, como eles vivem ali. Irmãos, a África, ela tem um contexto cultural muito difícil. Os homens mandam, eles não fazem nada o dia todo, e as mulheres trabalham com as crianças. Se você nasceu mulher na África, é pior ainda, porque as meninas sofrem mais. Então, quando o Vitor falou que elas vão até o poço buscar água, a gente teve a oportunidade de ir um dia com elas, andam 1 hora para buscar água, trazem bidões na cabeça, que é baldes grandes, crianças desse tamanho. Então, enquanto a gente estava lá, quando a gente viu isso, com certeza a gente não deixou elas carregarem, mas esse é o dia a dia delas. Então, assim, é muito difícil a gente ver, porque eles têm muita crendices. Quando a gente estava lá, morreu 2 crianças, um casal de gêmeos, né, do José. Então, quando morreu um, a gente estava no acampamento, uma turma nossa teve a oportunidade de ir até lá. A mãe da criança que morreu e daquela que ficou viva, ela não pôde chorar. Ela teve que ficar fora da casa, porque eles creem que se ela chorar, o outro vai morrer.
Então, é coisas assim que Satanás mesmo coloca na cabeça e que nós, cristãos, quando a gente vai nessa viagem de curto prazo, a gente está lá, a gente vive o dia a dia de angústia. Então, lá a gente acordava chorando, ia dormir dando risada. No meio do dia acontecia alguma coisa que abalava a gente. E Deus foi com a gente em todo momento. Então, glória a Deus por isso. Porque nós estávamos fortalecidos pelo sangue de Jesus, porque por nós a gente não dava conta. E eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Olhem para a vida de vocês, nós somos ricos, milionários. Essas pessoas, elas não têm nada. E quando eu falo é nada mesmo. Tem um sapato para colocar no pé. A maioria das crianças que a gente brincou, elas não tinham. Estava frio, né? Porque é a mesma época, é igual o Brasil, o clima, nessa época do ano. E a gente via aquelas crianças descalças todo dia, a gente via que eles não tinham o que comer, muitas vezes, não tinha roupa, estava frio, e a gente olhava para a gente, a mala voltou vazia, a gente deu todas as roupas que a gente tinha lá, né, Bruna? É assim que acontece. Mas assim, a gente fica com a sensação de isso que a gente faz é nada no meio de um oceano do jeito que eles precisam. Então a África, ela precisa muito da gente, muito das nossas orações. Que a gente olhe para a África, que a gente olhe para esse povo, porque esse povo está esquecido pelo mundo. E isso bate uma revolta na gente quando a gente está lá. E só pela misericórdia de Deus que a gente pode mesmo salvar as pessoas, falar de Jesus. Eles têm muitas coisas para mudar no dia a dia deles. E uma coisa que a gente queria destacar agora é os missionários, né, Vitor? Eu e a Ana, nós voltamos com uma ideia muito clara do que é um chamado. Quando Deus chama e a pessoa vai servir. São pessoas maravilhosas, são guerreiros. O Jinx, ele é desde o mecânico ao pastor que prega, batiza, cava poço, arruma casa. Ele é tudo. Longe da família, longe de casa. Não que seja um abandono, mas não tem mais aquela ligação como a gente tem hoje. Né? A gente simplesmente pega um telefone, liga ou manda um e-mail. Não tem isso. O Jinx e a Dal estão lá já há 12 anos. A Cecília, acho que mais ou menos a esse tempo também. Russell e Nicole estão lá há 2 anos. São médicos vindos dos Estados Unidos e vão ficar lá, acredito que por mais 1 ou 2 anos. Então, isso é um chamado muito forte. A gente tem que... Essas pessoas são maravilhosas. A gente tem que orar por eles todos os dias, porque eles são guerreiros mesmo. A gente tem que pedir para que Deus revista eles com a armadura celestial, porque eles são vitoriosos, assim, fortes mesmo. A gente voltou, assim, amando essas pessoas, porque eles são fortes demais. Pode passar, Cláudia. E sobre as crianças? Ele dá para mim porque eu fiquei apaixonada pelas crianças. As crianças são preciosas, gente, demais. E eu falei pro pastor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida agora, pensando nessas crianças. O que eu vou fazer com esse barulho na minha cabeça? Mas elas são muito lindas, amadas, e está ali para ouvir de Jesus, como o povo também. É um povo aberto. A gente fica, às vezes, julgando, né, o contexto cultural, mas uma coisa que a gente tem que destacar é que o coração deles é muito mais puro que o nosso. Muito mais puro que o nosso. O nosso coração já está corrompido por esse mundo. Quando a gente olhava para eles, a gente ficava julgando. Por que isso? Por que eles não mudaram isso aqui? Quando eles olhavam para a gente, eles só queriam saber da gente. Porque a gente estava ali para cuidar deles, para amar, eles estavam próximos. Então a gente via Cristo na vida deles. E Deus, ele se manifesta em todos os lugares, né? E os missionários, eles são pessoas mesmo que dedicaram a sua vida a Deus. Então, assim, eu falava lá todos os dias, eu tenho vergonha de estar aqui, porque eu aprendi muito com os missionários. Eles entenderam esse ídolo de Deus. E eu, por último, né, Vitor, para a gente encerrar, eu queria agradecer à igreja pelas ofertas, pelas orações que vocês fizeram por nós o tempo que a gente esteve lá, pelas doações, né, que a gente usou muito, foi muito bem-vinda as doações lá na África. E uma coisa que eu quero destacar, que a gente falou para o pastor, é que é muito importante essa igreja participar desse tempo de julho. A gente acha às vezes que isso não é nada, isso é muito para os missionários, isso é muito para o povo que está lá, dá um regozijo na vida deles, um alívio quando a gente vai lá. Então é muito importante a gente estar sempre participando desse projeto de julho. E só para encerrar, eu queria deixar um texto com os irmãos, que é Lucas 9:57.
Queria que quem tivesse a Bíblia, por favor, abrisse. Lucas 9, 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que os precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Amém, irmãos? Então, que Deus fale a nossa vida, falou demais a minha vida e a do Vitor, e que nós sejamos instrumentos nessa igreja de Deus usada. Amém? Obrigada. Irmão, só para encerrar de verdade agora, é muito rápido, é uma apresentação muito simples, apenas para que os irmãos tenham uma ideia do trabalho que foi feito lá. Só que eu e a Ana, a gente tem muita coisa, uma experiência muito grande que nós tivemos a oportunidade de viver. Então, às vezes, os irmãos veem uma apresentação como essa, ou ouvem uma pregação, ou um louvor com cunho missionário, e às vezes sente aquele desejo, ou aquela direção para a missão. Eu e a Ana, nós nos colocamos à disposição. Venham falar com a gente, venham conversar, a gente tem muito para compartilhar com vocês. Obrigado mais uma vez e que Deus nos abençoe. Nós vamos orar? Lembrando, isso é uma das bênçãos que a igreja dos dias de hoje tem vivenciado, que é a oportunidade de ter essa experiência de campo missionário. Às vezes pode ser uma experiência no meio dos ribeirinhos, às vezes pode ser uma experiência na África, e isso vem acrescentar muito aos nossos corações. Vamos orar. Fique em pé mais uma vez, estenda uma de suas mãos aqui à frente, vamos orar agradecendo a Deus pela vida do Vitor e da Ana Paula, e também pelas experiências que eles tiveram ali no campo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Deus, e tudo está debaixo da Tua soberania e da Tua vontade. Obrigado porque aprove ao Senhor enviá-los a essa experiência. E nós sabemos que essa experiência não vai ficar apenas nessas histórias que serão contadas. Essas experiências virão frutificar na vida dos teus filhos e na vida de outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, dá a esta igreja a oportunidade de ter essas experiências missionárias, de vivenciar aos casais, aos jovens, aqueles que já têm uma experiência na vida cristã, Pai, que tenham essa possibilidade de vivenciar essa realidade missionária que às vezes parece tão distante, mas quando nós vamos, vem tocar tão profundamente aos nossos corações, Pai. Ó Deus, continua sustentando os teus filhos, dando a eles, ó Deus, visão, dando a eles, ó Deus, capacitação para continuarem seguindo e vivenciando a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, nós vamos já ouvir a palavra. Eu quero apenas lembrar aos irmãos, nós temos vivenciado, a Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. E já há algum tempo, alguns dias, nós temos vivenciado uma situação muito difícil com o nosso irmão pastor Reinaldo. O pastor Reinaldo, ele foi pastor dessa igreja, e a Luciane, sua esposa, ela teve que fazer um transplante de medula. E ela fez esse transplante. Esses dias que estão correndo são dias de muita tensão para ver se o corpo dela assimila. Só que
todo esse processo demanda a atenção tanto dela quanto do Reinaldo, porque todo esse processo está sendo realizado em Jaú. E o Reinaldo já há algum tempo não está trabalhando, por causa dos cuidados que ele está tendo com a sua esposa. Algumas pessoas aqui já se mobilizaram, outras estão se mobilizando. Então, há uma forma de ajudar, de abençoar essa família. Estão vendendo pizzas. Eu creio que quem quer comprar precisa procurar a Shirley. É isso, Shirley? Você pode procurar a Shirley, comprar uma pizza. Todo esse dinheiro que eles estão arrecadando será revertido a essa família. Uma família que tanto abençoou essa igreja e agora precisa dos nossos cuidados. Então, você pode procurar a Shirley, você pode procurar também... não, pastor, eu não quero só comprar uma pizza, eu quero ajudar, eu quero doar alguma coisa. Então, você pode procurar também a Lúcia. A Lúcia está pegando os nomes, ela vai ver o que precisa, pode ser financeiro, pode ser através de coisas. Então, você procure essas duas irmãs ao final do culto, tá ok? Procure a Shirley, procure também a Lúcia. Só esses recados? Então, por favor, quero convidar aqui o pastor Jean. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 73. Salmo 73. Deixe a sua Bíblia aberta neste salmo para a nossa meditação nessa manhã. Salmo 73. Vamos fechar nossos olhos. Antes de mesmo de lermos a palavra, eu gostaria que orássemos pedindo a Deus orientação e direção nessa manhã. Pai de amor, nós queremos reconhecer, Senhor, que precisamos da ajuda que só o Senhor pode dar. Que precisamos da orientação que o Teu Espírito nos concede. Pai, pedimos que agora a leitura da Tua palavra por si só já seja fonte de vida para o nosso coração. E pedimos mais, pedimos que a meditação da palavra, Senhor, seja também renovo e alimento para cada um de nós. Ó Deus, estamos aqui como ouvimos, para adorar aquele que é o nosso Deus. Estamos aqui para ouvir a sua palavra. E por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos leve desta manhã, Deus, sabendo que fomos alimentados, que fomos edificados, que houve uma palavra de Deus ao nosso coração. Pai, somos indignos dessa tarefa, mas nós reconhecemos que o Senhor, pela graça, nos tem concedido, ó Deus, realizá-la. Então nos ajuda agora. Esteja, Senhor, no nosso meio, no meio da Tua igreja, manifestando o Teu poder e a Tua graça. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Salmo 73, vamos ler, por favor. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge, como um colar, e a violência que os envolve, como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles.
Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Irmãos, eu vou ter a oportunidade de meditar com os irmãos na palavra do Senhor nesse domingo e no próximo. Então eu gostaria de propor aqui uma meditação no Salmo 73 nessas duas oportunidades. Hoje eu gostaria de falar sobre a crise de Asaf a partir de uma perspectiva. Queria falar sobre os princípios bíblicos para nós enfrentarmos crises. No próximo domingo, eu queria retomar esse texto do Salmo 73, porque hoje a gente não vai expor o Salmo. Queria apenas pensar alguns princípios que eu encontro no Salmo para nós enfrentarmos crises. E depois, na semana que vem, voltar ao Salmo 73 para a gente falar sobre a crise de Asaf, vendo-a na perspectiva de Deus. Aí nessa oportunidade, então, nós vamos olhar de maneira mais expositiva esse salmo, que é um salmo belíssimo. Asaf está vivendo uma crise terrível. É a crise de um levita. Esse salmo é atribuído a Asaf, e Asaf é um levita, funcionário do templo, linhagem sacerdotal, mas isso não impediu que ele passasse por uma profunda e aguda crise. A crise de Asaf era uma crise entre entender a felicidade temporal e a felicidade eterna. Não é sobre isso que nós vamos falar agora, mas Asaf, quando ele colocava numa pilha tudo aquilo que ele havia conquistado na vida, e quando ele colocava também uma outra pilha tudo aquilo que ele via os perversos conquistando, ele pensava que Deus estava agindo de maneira omissa. Ou talvez ele estivesse questionando até mesmo a ação de Deus. Talvez não a ausência da ação, mas a ação de Deus. Como Deus estava agindo daquela maneira? Por que que os perversos prosperavam e ele, um homem piedoso, não prosperava? Há uma crise no coração de Asaf. E Asaf está tomado dessa crise. Mas eu gostaria que nós, nessa manhã, pudéssemos olhar para alguns princípios que este salmo nos traz sobre como enfrentar crises. Talvez a crise que nós vivenciemos não seja a crise de Asaf. Essa crise de ver a prosperidade dos perversos e, inclusive, chegar a invejá-los. Mas talvez nós vivenciemos outros tipos de crise. Talvez uma crise de fé. A crise de Asaf tinha a ver muito com a sua fé. Uma crise de espiritualidade. Mas podem ser crises familiares, podem ser crises emocionais, podem ser crises de toda a espécie. Me parece que esses princípios podem e devem ser aplicados às nossas crises, para que nós, de alguma forma, possamos enfrentá-las. E não apenas com aquele jargão, do tipo assim, eu não estou em crise, eu estou em Cristo, embora você esteja em crise. O que me chama a atenção em Asaf é que Asaf não usa máscaras. Esse salmo tem contornos de lamentos. Há lamentação nesse salmo. E Asaf vem e expõe o seu testemunho. E coloca diante de todos aquilo que lhe passou na mente, no coração.
Ele reconhece que num determinado momento ele esteve profundamente amargurado. Ele reconhece que os seus pés quase se resvalaram. Ele diz, quase perdi o rumo da história. Quase perdi o referencial da vida. Quase me deixei dominar por sentimentos e emoções que não deveriam estar no meu coração, mas estavam lá. Eu gosto disso, porque o salmista e os salmos, de um modo geral, não nos levam a olhar para a vida de um modo falsificado, hipócrita, mas olhar para a vida percebendo que nós estamos diante, sim, de situações, as mais variadas, que muitas vezes podem confrontar, inclusive, a nossa fé e o modo como nós olhamos para Deus. É isso que me chama a atenção em Asaf. Sabe uma coisa, queridos? Nós estamos acostumados a colocar as máscaras da espiritualidade. Porque nós nos encontramos aqui aos domingos, na maioria das vezes. Talvez durante a semana algumas vezes. Mas quando nós nos encontramos, nós estamos bem arrumados, estamos perfumados, banho tomado. E aí a gente olha para o olho do outro, para o rosto do outro e pensamos assim, está tudo bem. Mas na maioria das vezes, por trás de tudo aquilo que nós apresentamos, por trás da nossa aparência, há uma essência de profundos questionamentos, de profundas inquietações, talvez como Asaf. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, algo interessante sobre Moisés. Ele vai dizer o seguinte, que Moisés era um homem que, apesar da sua profunda espiritualidade, sofria a tentação de vestir as máscaras da espiritualidade. Ele diz que Moisés, quando o brilho da glória de Deus ia se desvanecendo, ele colocava um véu. E ele colocava o véu para ninguém perceber que aquele brilho estava se esvaindo. Mas o apóstolo Paulo diz uma coisa fortíssima ali. Ele diz assim, nós não somos como Moisés. Apesar de Moisés ser esse gigante da fé, Paulo vai dizer, havia ali uma ferida. Havia ali algo exposto. Mas nós não somos como Moisés. Porque nós podemos nos apresentar diante de Deus e dizer tudo aquilo que muitas vezes inquieta a nossa alma, constrange o nosso coração, desafia a nossa fé. Alguns princípios, já que o nosso tempo é pouco. Primeiro princípio que eu gostaria de deixar para desafiar crises, para enfrentar crises. Nunca duvidar da bondade de Deus. Nunca duvide da bondade de Deus. Olha o que diz o verso 1. Com efeito, Deus é bom. Asaf está contando o seu testemunho a partir da conclusão. A conclusão que Asaf tem de toda a experiência que ele passou é que Deus é bom. Então ele começa, introduz o seu testemunho dizendo o seguinte, antes de contar as tristezas que eu passei, eu vou contar a conclusão em que cheguei. E a conclusão em que cheguei é que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E Deus é bom. E nada pode mudar a realidade de que Deus é bom. E se a gente pudesse ficar aqui repetindo que Deus é bom, nós deveríamos a semelhança do Salmo 136, que vai repetindo e repetindo e repetindo, para que nós encarnemos essa verdade no nosso coração, que é a verdade de que Deus é bom. Deus é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Deus é bom, querido. No meio das nossas mais profundas crises, essa essência de uma verdade que não pode ser retirada da vida cristã, não se perde. Deus é bom. A gente finca essa estaca e segue a vida, por mais difíceis que sejam as circunstâncias ao redor, declarando e crendo, sei que Deus é bom. Portanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou vivendo essa crise, mas eu sei que Deus é bom. E sabe por que nós precisamos repetir isso? E falar isso para a nossa alma, constante e permanentemente. Deus é bom. Porque o diabo quer nos enganar a respeito dessa verdade. O trabalho dele é dizer,
Deus não é tão bom como você tem afirmado que Deus é. Olhe para Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. Lá, Tiago faz uma afirmação. Não se enganem, amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, desce do alto, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. O que Tiago quer afirmar para nós? Não se deixe enganar. Ele está falando isso para um povo que está disperso. É um povo da dispersão. Gente que está sofrendo porque foi perseguido, porque sofreu o espólio dos bens, porque perdeu muitas coisas, porque está vivendo como peregrino na terra. Um povo que Tiago está escrevendo para gente que está sendo perseguida. E talvez esses estivessem sendo tentados pelo diabo a descrerem da bondade de Deus. E no meio dessas circunstâncias, Tiago afirma a fé e diz assim: não se enganem, não deixem que o diabo vos engane, porque Deus é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes. Deus é bom. Vocês estão sendo dispersos, perseguidos. Vocês estão olhando para o momento como o pior da vida de vocês. Mas não se enganem, Deus é bom. Você pode dizer isso, não é para o irmão do lado, não. Para você mesmo. Dizer: Deus é bom. Eu sei que eu estou passando por uma crise, mas, com efeito, Deus é bom. Vamos caminhar. Segundo, querido. Segundo aspecto, ou segundo princípio que a gente precisa usar a nosso favor para enfrentar as crises. O verso 2 diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha o verso 13 também. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Segundo princípio, nunca desista de lutar. Seja qual for a crise, não entregue os pontos. A Bíblia diz que Asaf chega a afirmar: olha, quase me resvalaram os pés. Ele chega a uma conclusão, no meio da sua crise terrível. Ele diz: olha, inutilmente eu lavei as mãos na inocência e eu vivi de maneira piedosa. Porque muitos de nós, quando as crises chegam, nós desistimos de lutar. Mas guarde uma coisa no seu coração, e eu tenho aprendido isso na minha vida. Enquanto houver vida, nós precisamos lutar. Enquanto nós tivermos forças, nós não podemos nos resignar. Volte, portanto, meu amado irmão, nessa manhã, os seus olhos para Jesus e diga: eu não vou desistir de lutar e de sair dessa situação, porque Deus é gracioso, Ele é bom e Ele tem sido generoso para com a minha vida. Ele tem sido generoso para com a minha alma. Nunca desista de lutar. Eu olho para alguns textos da Bíblia e vou percebendo que essas pessoas eram profundamente guerreiras. Elas não desistiam da batalha, não desistiam de lutar. Antes disso, preste atenção que nós temos alguns argumentos imbatíveis. Eu costumo repetir isso, diante de orações que nós fazemos num primeiro momento e não somos respondidos. A gente diz assim: como presbiteriano, então, a gente usa esse argumento mais forte ainda. É a vontade de Deus. Deus é soberano, então seja o que Deus quiser. É assim que a gente faz. A coisa está difícil. Sabe, nós estamos passando por uma crise, há uma batalha, mas a gente desiste de lutar. A gente desiste de orar. A gente diz: não, Deus é quem sabe. E aí, de um modo quase que irresponsável, preguiçoso, nós dizemos que, na verdade, é a vontade de Deus. Enquanto houver vida, nós devemos lutar. Enquanto nós tivermos recursos, nós devemos ir adiante. Nós não podemos desanimar e nem nos resignar às cavernas. Nunca desista de lutar. A Bíblia diz que Asaf chegou ao limiar das suas forças, mas aquilo não lhe derrubou.
Apesar dele dizer, quase me resvalaram os pés, mas sobrou uma forcinha. Sobrou ainda uma capacidade de refletir sobre o que estava acontecendo, atinar para isso e entrar no santuário e ouvir o que Deus tinha para me dizer. Nunca desista de lutar. A Bíblia diz de uma mulher que orou a Jesus. Foi uma oração a Jesus. Ela foi até Jesus e disse, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Vem e liberta a minha filha. E a Bíblia diz o seguinte, que Jesus não lhe respondeu palavra. Os discípulos vêm até Jesus e dizem, Senhor, essa mulher vem clamando atrás de nós. Dá uma resposta a ela. Faz alguma coisa. Resolve o problema dela, porque resolvendo o problema dela, o Senhor resolve o nosso, porque a gente está mais aguentando essa mulher clamando atrás de nós. E aí Jesus diz, eu vim para os filhos de Israel. E continua a caminhada. Essa mulher continua clamando e diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se volta para a mulher, não fica mais em silêncio, mas diz para ela, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E continua caminhando. A mulher vai até ele e diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O senhor não está entendendo. Foca aqui em mim, olha para mim. A minha filha, ela está terrivelmente endemoniada. E há problemas na vida que ninguém mais dá jeito. Só o Senhor pode dar jeito. Dinheiro não dá jeito, médico não dá jeito, terapia não dá jeito, nada dá jeito. Só o Senhor pode dar jeito. Então dá um jeito nessa situação, porque eu não aguento mais, Senhor. Vai, filha. Porque eu nunca vi fé como esta. A tua filha já está curada. Nunca desista de lutar. Nós precisamos ir aos pés do Senhor e insistir para que Deus, pela sua graça, Ele é soberano, eu sei disso, eu afirmo isso, eu creio nisso, mas eu creio que nós precisamos aprender que é preciso insistir. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 18, verso 1. Amados irmãos, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer. Hebreus nos diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé. Nós não retrocedemos. Portanto, nunca desista de lutar. Terceiro princípio. Guarde aí no seu coração. O verso 17 diz uma coisa que me chama a atenção. Diz assim. Até que entrei, ele estava numa profunda crise. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Faça do deserto um santuário. Faça do deserto um santuário. Esse é um outro princípio que eu gostaria que você guardasse no seu coração. A gente precisa aprender a reagir com oração, irmãos. Às circunstâncias da nossa vida. Às crises. É quando nós nos apresentamos diante do altar da graça que entendemos os desígnios de Deus. Guarde isso aí. É quando nós nos apresentamos diante do altar da graça que nós entendemos os desígnios de Deus. A mera reflexão teológica não ajudará, mas a reflexão da alma em oração compreenderá os propósitos divinos. Observe que, embora eu creia que a teologia é uma ferramenta extraordinária, a teologia não explica tudo. E nem explica as crises que nós passamos. E nem explica os dramas, os acidentes, os incidentes, os desencontros da vida. A gente até pode tentar, mas a gente não tem explicação para muita coisa. E a Bíblia diz que Asaf faz uma reflexão. Ele diz o seguinte: eu pensei em falar as palavras que incomodavam o meu coração, mas só em pensar em falar isso para o povo de Deus, eu teria traído a geração. Então eu me calei, guardei, fiquei reflexivo, introspecto. E aí ele diz, só ao refletir isso, para compreender, eu achei uma pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Tem coisa que a gente não entende a partir de lógica e razão.
Mas nós entendemos quando entramos na presença do Pai. E nós não entendemos porque Deus nos fala alguma coisa. Nós entendemos porque a presença de Deus, não sei se você consegue me entender, mas porque o Deus vivo está ali. E Ele aquieta o nosso coração. Ele traz paz para o nosso coração. Sabe, meu irmão, às vezes nós vivemos muita ansiedade. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Muitas vezes eu vou para a oração, falo um punhado de coisa para Deus, falo dos meus dramas, tenho um monte de questionamento, um monte de pergunta, deposito, derramo, despejo diante de Deus todas as minhas perguntas. A algumas delas Deus responde. A outras Deus fica apenas calado. Mas aí a gente sai da oração e como resposta da nossa oração, que nem sempre são respostas aos nossos dramas, são respostas aos nossos questionamentos, Deus derrama uma profunda paz no coração e a gente sai dizendo assim: que Deus disse? Não respondeu minha pergunta, mas eu estou em paz, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Veja a crise de Abacuque. Abacuque está numa profunda crise. A pergunta de Abacuque é por que Deus está disciplinando uma nação que ele escolheu, que é o povo de Israel, usando uma nação ímpia. E ele diz: eu não consigo entender como é que Deus pode usar como ferramenta um povo como aquele. E ele diz: eu vou me pôr na torre de vigia e aguardar até que o Senhor me fale alguma coisa. Sabe o que Deus diz para ele? Deus diz assim: Abacuque, eu vou te explicar por que eu uso um povo ímpio para disciplinar o meu povo. Quer saber, Abacuque? O justo viverá pela fé. Você quer entender? Apenas creia, não entenda. Tem coisa que a gente não entende, mas a gente crê. É isso que Deus está dizendo para Abacuque. Tenha fé. Meu irmão, se Deus é bom, e nós afirmamos isso, então nós precisamos apenas confiar na bondade de Deus no meio de todas as nossas crises, nos segurar e dizer: vou seguir, eu vou caminhar, porque eu sei que Deus é bom. Quarto princípio. Dá mais alguns minutinhos aí, meu irmão. Versículo 21 e 22 diz assim, ó: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. Princípios para enfrentar a crise. Seja ela de qualquer espécie. Lute contra a amargura. Lute contra a amargura. Diante das crises mais severas da vida, nossa reação natural pode ser a amargura. Nós perdemos a docilidade. Perdemos a capacidade de olhar para a vida com otimismo. Perdemos a condição de olhar para o futuro com esperança. A Bíblia nos fala de pessoas que no meio da crise perderam a docilidade. Ficaram profundamente amargos, porque a crise tem essa capacidade de nos levando a refletir apenas naquilo que está dando errado. E pensar que não há futuro, não há esperança, e a alma vai se amargando. Eu olho para Noemi, por exemplo. A palavra de Deus diz que Noemi, cujo nome significa minha doçura, docilidade, depois de todos os dramas que ela vive na vida, perde o marido, perde os filhos, perde os bens, tem que voltar, vai para uma cidade que não é a dela, vai para uma terra que não é o seu povo, tem que voltar para a sua terra porque as coisas ficam piores do que no início. E quando ela volta, as mulheres que antes a conheciam dizem: lá vem Noemi. E ela olha e diz assim: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, que significa amarga. Porque grande aflição tem vindo sobre mim da parte do Todo-Poderoso. Quando as crises chegam, nós podemos ser tentados a fazer como a mulher de Jó.
A crise maior é a do próprio Jó. Mas, obviamente, a mulher de Jó está passando por uma crise tão aguda quanto a dele. E a Bíblia diz que diante da crise, a mulher de Jó olha para ele e diz assim: meu filho, chega. Chega dessa piedade toda. Inutilmente você está lavando as suas mãos na inocência. Para com isso. Olha e perceba quantas são as dificuldades que se abateram sobre nós. Por acaso você está alienado, Jó? Começa a perceber tudo que está acontecendo conosco. E você ainda mantém a sua integridade? Olha para o céu, amaldiçoa a Deus e morre. É o melhor que você tem a fazer. E qual que é a atitude de Jó? Diante dessa palavra amarga? Bendito seja Deus. Deus o deu. Deus o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Como que a gente responde às crises que se abatem? A gente tem que lutar contra a amargura. Porque às vezes o calor das circunstâncias, das situações da nossa vida, vão nos cansando. Tá, quinta, rapidinho, irmãos. Faça da crise uma oportunidade para crescer. Faça da crise uma oportunidade de crescimento. O verso 23 a 26 diz que depois que essa crise está perdendo todo o seu poder, Asaf vai refletindo mais profundamente sobre o que está acontecendo com ele e diz: todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Asaf começa a perceber o seguinte, queridos, que a felicidade temporal não era tudo, que havia uma felicidade eterna, atemporal, que se revelaria na glória. Mas isso fica para mais adiante. Ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf põe um ponto final na sua lamentação e inicia uma nova história com a conjunção adversativa. Todavia, ele pega tudo aquilo que aconteceu e começa a perceber que há ali uma oportunidade para crescer. Eu li um texto interessante. Queria deixar com você. Um pastor chamado Luiz Henrique escreveu um artigo, e no seu artigo ele cita uma ilustração. A seguinte, achei muito interessante. Vasco da Gama, ao dobrar o famoso Cabo da Boa Esperança, incitou seus marinheiros a realizar tal proeza, afirmando: vejam, homens, de tanto nos temer, até os mares se acovardam e se revoltam. Firmes seguiremos. Ele fez reconhecer que os seus marinheiros não temiam o mar, mas o mar é quem os temia. Por isso, estava revoltado e acovardado. Nós precisamos olhar para a crise e enxergar nela não uma oportunidade de queda, uma oportunidade de destruição, mas uma oportunidade de crescer e de ter uma experiência mais profunda com Deus. Sexto, não se afaste de Deus. Verso 27, a palavra de Deus nos diz: os que se afastam de ti, eis que perecem. Não se afaste de Deus. Afastar-se de Deus é loucura. Deus é maior que a sua crise. Continue louvando, continue adorando. Afastar-se de Deus é perecer. Deixar a família da fé é enfraquecer e apagar-se na fé. Há um cântico que eu gosto muito. Você não vai ter o desprazer de me ouvir cantando, e nem também eu vou pagar esse mico. Mas a letra é a seguinte: eu vou seguir com fé, de Kleber Lucas. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Meu querido, só porque a terra está escura, não significa que o sol se apagou e que não há um céu azul acima das nuvens. Ele está lá, ele está lá.
Que Deus nos ajude a andar altaneiramente e subir acima dessas crises em nome de Jesus. Por fim, para terminar, não se cale. Conte a outros a vitória. Depois que a crise passar, a gente não tem que se envergonhar da crise. A gente tem que usar a crise como testemunho de vitória. Verso 28 diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Para proclamar todos os seus feitos. Vamos ficar de pé, queridos. Com essa oração nós vamos encerrar o culto. Portanto, eu queria pedir a você que não saísse antes de nós orarmos. O pastor Hernandes Dias Lopes, em um de seus livros, conta uma ilustração. Ele diz que na antiguidade, para o tronco de uma árvore ser escolhido para ser o mastro de um navio, uma procura minuciosa era feita no topo dos montes. Aqueles que na época construíam os navios iam para os lugares mais altos da região procurar as árvores que estavam no pico, nos lugares mais altos. Depois de olharem cuidadosamente cada um dos troncos, eles escolhiam um, criavam um descampado, eles abriam ao redor daquela árvore todo e qualquer tipo de obstáculo, sendo de outras árvores, que pudessem impedir que ela sofresse a força dos ventos e qualquer intempérie da natureza. E ela ficava sozinha no topo do monte. E ela sofria a força dos ventos e todo tipo de dificuldade, sozinha ali. Se nada derrubasse, ela servia para ser mastro de navio. A crise não pode te derrubar, meu amado. Porque o que Deus está fazendo é fortalecendo você. A crise não é para te derrotar, a crise é para te fortalecer. A crise não é para levar você para baixo, a crise é para levar você para cima. Deus está usando tudo isso para abençoar você. Então olhe para Ele e diga: Senhor, eu sei que Tu és bom. E eu sei que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Pai Santo, eu quero colocar nas Tuas mãos, nesta manhã, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a fé, que o Senhor fortaleça, Senhor, nesta manhã o coração. Aqueles que estão vivenciando, ó Deus, dias difíceis. Eu quero clamar que nesta hora de oração possam se lembrar da Tua promessa que diz: na sua angústia eu estarei com ele. Senhor, que neste momento de angústia o Senhor esteja presente na casa do meu irmão. O Senhor esteja presente na vida, ó Deus, profissional. O Senhor esteja presente nessa angústia emocional. O Senhor esteja presente nessa crise de fé. O Senhor esteja presente no meio, ó Deus, desses questionamentos, dessas perguntas, dessas dúvidas. E que, ó Deus, nesse dia, nesse momento de oração, não, ó Deus, por palavra de homens, mas por palavra de Deus,
o Senhor esteja infundindo no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs a palavra do Senhor, que é: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Senhor, eu peço a Ti, fortaleça a fé, fortaleça, Senhor, o coração, renove as forças. E que nós, ó Deus, todos voltemos à trincheira da luta, Senhor. E possamos nos postar, ó Deus, nos colocar, ó Deus, como guerreiros que somos, chamados para a vitória. Eu te peço isso, Senhor, no nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus Cristo, e para o louvor do seu santo e eterno nome. Amém e amém. Levante as tuas mãos ao céu, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e o consolo do Espírito sejam e permaneçam sobre a sua vida, agora e por todos os dias da sua caminhada peregrina sobre essa terra, até a eternidade, quando nós viveremos para sempre unidos ao Senhor. Agora e para sempre esta bênção seja e permaneça sobre ti. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que a paz do Senhor seja contigo, querido. Dê um abraço no seu irmão antes de sair. Cumprimente-o com a paz do Senhor.